Pessoal, estamos de volta com mais Conexão Unipam e agora nós vamos falar de um assunto muito importante. A gente sabe que a pandemia veio aí trazendo várias mudanças na nossa rotina, no nosso dia a dia, e isso influencia muito, né? Dentro de casa, pais e filhos, essa relação acaba se estreitando ou não, e é justamente disso que nós vamos falar agora. Eu estou aqui no estúdio do Conexão Unipam e nós vamos ter a participação do psicólogo Djalma Moreira, que vai tirar algumas dúvidas e dar várias dicas para a gente. Djalma, muito obrigada pela sua participação, por aceitar esse convite e contribuir aqui com a gente. O prazer é meu, Larissa, de estar aqui, né, mesmo que distante, tentando contribuir aí para que todo mundo tenha um pouco de saúde mental, né, para a gente conseguir aí passar ileso nessa pandemia, tá bom? Isso aí, muito obrigada. Djalma, então, para a gente começar, vamos focar aí nos pais, né? Ninguém estava preparado para essa situação de pandemia, de distanciamento social. Como que você pode dizer aí, na sua visão, né, de psicólogo, que isso impactou nas famílias, principalmente olhando para os pais? Uhum. Quando a gente pensa em paternidade e maternidade, antes de tudo a gente precisa naturalizar de uma maneira sem romantizar, mas também não demonizando, né? Nós precisamos trazer o aspecto humanitário para essas duas funções. Então, dessa maneira, eu acredito que nós precisamos entender, antes de tudo, antes de olhar para as crianças, antes de cuidar das crianças, nós precisamos olhar para cada um de nós, né? Eu enquanto pai, né? Você aí de casa enquanto mãe, você aí de casa enquanto pai, vocês precisam entender como é que está esse momento aí para vocês, de que maneira que vocês estão conseguindo lidar. Vocês estão conseguindo lidar? Então, assim, eu vejo que é necessário a gente olhar para si e tentar entender e de que maneira que isso impacta na minha vida, de que maneira que eu tenho vivenciado, experienciado. É uma relação muito íntima, né? De ser pai é também entender o que é ser filho, né? Para que depois a gente tenha condições de voltar para essas crianças e a partir de então conseguir, né, apresentar esse mundo de uma maneira que elas consigam experienciar da melhor maneira possível. É muito legal, ô Djalma, você falar disso, porque acaba que para muitas pessoas, né, ainda mais que talvez as pessoas entraram no período de pandemia, de distanciamento, pensando que ia passar mais rápido, né, e pensando assim, 2, 3 meses, isso já vai ter passado, e aí foi se prolongando. Então muitas pessoas passaram a se voltar para dentro, né, olhar um pouco para dentro para entender tudo isso, mas outras não conseguiram chegar nisso, ficaram perdidas e ainda estão. Como que os pais, como que você orienta, né, esse diálogo dos pais com Uhum. os filhos para explicar isso para as crianças que talvez não vão ter a mesma facilidade de olhar para dentro e fazer todo esse movimento que você está dizendo que é necessário? O que que essa criança tem de condições para me comunicar o como que ela está sentindo? Ela não tem essa capacidade linguística e essa capacidade de dar nome ao que ela está sentindo. Então, muitas vezes, ela vai conseguir expressar da maneira que ela tem, né? Então, ela vai falar da maneira que ela consegue. E muitas vezes talvez por uma questão comportamental, talvez por um choro. E aí eu preciso acolher essa criança, né? Então, assim, às vezes a gente tende a uma mania de achar que a criança ela é uma criança e por isso ela não acha, ela não sente, ela não pode contribuir com a comunidade, né? E aí eu entendo família como comunidade também. Então, sempre ela é no lugar de invalidada. E aí eu penso lá na frente, como que essa criança, depois, enquanto adulta, vai conseguir exercer a sua cidadania se não foi cultivado a ideia do eu sou escutada? Eu posso falar, né? Então, assim, eu trago muito essa ideia de que é necessário convidar essa criança também a entender o que está acontecendo com ela. Então, para a gente que é adulto já é algo difícil, imagina para a criança. E pensando nisso, quando a gente vai aí fazer algumas pesquisas no campo aí de artigos, né, escutar alguns pedagogos, alguns educadores físicos, psicólogos também especialistas, né, no atendimento infantil, boa parte deles falam justamente sobre essa necessidade da rotina. Mas aí entra uma questão que às vezes eu me questiono muito, né? A rotina às vezes, ter uma rotina intensa
de ter uma rotina parecida com um adulto, né? Então, 8 horas da manhã eu tomo café, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, outro. Ou seja, não tenho nenhum tempo. E aí eu me questiono, como que é não ter tempo de ser criança para uma criança? Justamente porque ela não pode entrar em contato com essa angústia de, por exemplo, não poder ir para a casa do coleguinha. Então eu vejo que é tentar trazer para o campo da naturalidade, de tentar entender com essa criança o porquê que ela não pode. E dentro disso, entender o que, que ela pode fazer dentro daquilo que ela tem condição. Então, se ela não pode ir para a casa do coleguinha, o que, que ela pode fazer para que ela aproveite esse tempo e que seja um tempo de guardar boas memórias? Por que não sentar com essa criança e falar e deixá-la participar da construção da rotina que é dela? Djalma, mas aí ela vai querer só brincar, ela não vai querer ir para a escola porque, olha, é chato para ela ficar. E eu concordo, é chato para ela ficar, porque ela não tem maturidade, né, para sentar de frente o computador e entender que agora ela vai ter que assistir aula, né? Até nós adultos, às vezes eu faço pós agora no formato online, às vezes até isso dá uma vontade de dar uma dormidinha, às vezes a gente fica pregado ali no WhatsApp e esquece da aula. Então, como que é para essa criança? Para essa criança que às vezes precisa explorar o espaço, mas agora vai ter que ficar sentado a manhã inteira, né, para sabendo que ela vai ter que só interagir com máquina, e quando na verdade ela interagia com os coleguinhas e aquilo tornava um pouquinho mais suave. Então vamos chamar essa criança a entender assim, o que que ela pode contribuir, inclusive com a casa, né? Então uma criança aí de 6 anos, nós vamos deixar a limpeza da casa toda para essa criança? Não. Mas Coitada, ela, não pode, né? né? Nem pode. Mas eu posso, por exemplo, colocar ela para juntar os brinquedos depois da brincadeira. Eu posso, por exemplo, começar a, depois do banho, pedir para que ela jogue a roupa no cesto de roupa suja, né? Eu posso pedir para que ela, dentro das condições dela, se organizar? Posso, né? Eu acho que é necessário para que comece a cultivar esse senso de responsabilidade com o meio, né? Com o ambiente em que se vive. Uma criança que ainda não é alfabetizada, eu vou escrever, como é que essa criança ela vai conseguir se comunicar com a rotina dela? Por desenho. E nessa hora, o que que eu vou, por exemplo, como que eu vou construir? Vamos utilizar do recurso, né, lúdico? Vamos pegar uma cartolina e vamos, por exemplo, entender que na hora que o sol nasce, o que que o, né, e aí a gente vai pegar figuras de menininho ou de menininha, e aí fazendo algumas coisas, do tipo, quando o sol se nasce, o que que a criança vai fazer? Vai escovar, aí a gente pode colocar uma criança no banheiro, né, uma figura, né, aí depois a gente pode pensar ela se alimentando, ela depois estudando, ela brincando, e aí a gente vai colando, né, na hora que o sol estiver alto, né, o que que ela vai fazer? De forma que ela consiga também se auto-monitorar. Mas então dá para, por exemplo, em algumas atividades do dia dele, eu estar com ele, porque aí também a gente entra numa outra coisa que é, por exemplo, a, a minha mãe já não teve o mesmo estilo de maternidade da minha avó, porque a minha avó viveu para os filhos e para o marido. A minha mãe já teve a ideia de que ela precisou se reorganizar porque ela trabalhava fora. Então não existe aquela ideia de que precisa ser quantidade de horas, existe a qualidade do tempo, né? Então, olha, filho, eu tenho poucos minutos para a gente brincar, mas vamos brincar? E aí, quando essa criança ela cresce, ela vai entender que, poxa vida, meu pai era super, né, trabalhador, minha mãe também, mas em alguns momentos eles se abdicavam de um horário, né, de um tempinho, e aí vinham até mim. Ou seja, o grau de importância que eu dou, né? Essa criança ela também pode aprender a avaliar do tipo, poxa vida, meus pais se abdicaram de um tempo para ficar comigo. É pouco, mas eles entenderam que eu também sou importante. Excelente.
Djalma, já caminhando aqui para o fim, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas me conta, no meio disso tudo, né, de sentar com a criança, conversar e também se entender, tentar entender a criança, é, quando que você acredita, né, e como que o pai pode identificar isso, que é necessário procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, para auxiliar, né, talvez, porque se instala um caos, às vezes, dentro de casa, a pessoa perde o controle, né? Uhum. Quais sintomas e quais fatos, né, Sim. apontam para essa necessidade? Sim. E aí a gente volta naquela questão de que não nasci sabendo ser pai, mas também não nasci, né, sabendo ser mãe. E aí é onde a gente precisa, né, desse movimento de às vezes buscar, né, a ajuda de um profissional. Então hoje a gente precisa entender que existem muitos profissionais, né, nas redes sociais que fazem esse movimento de orientar, né, de orientações básicas, né, de fazer algum movimento para instruir esses pais. Porque, olha só, para você parar para perceber, nós estudamos para passar no concurso, nós estudamos para ter uma profissão, nós estudamos inclusive para passar no vestibular, mas aí às vezes quando a gente vai para a paternidade, para a maternidade, não se estuda. Então, assim, eu deixo o convite, né, a você que está me ouvindo, a entender que não necessariamente a gente precisa só ir quando o bicho está pegando. A gente pode ir sem o bicho pegar, né? Justamente para a gente se equipar, para a gente se munir de coisas, de informações, daquilo que é positivo, para a gente, né, encarar aí a situação. E aí eu acho que ser pai, ser mãe é um desafio constante, porque a cada fase, né, desse filho é convidado aí a viver experiências que só cada fase que vai ter, né, e isso não significa que todos vão passar por uma fase, mas que é interessante a gente conhecer e a gente estudar para ser pai e para ser mãe. E não precisa tirar 10, né? Às vezes a gente vai ser mediano, né? E tá tudo bem, né? Nós somos seres humanos, por ser complexos, nós precisamos às vezes buscar uma ajuda profissional. Manter nossa saúde mental, né, o Sim. Djalma, que é tão importante, influencia em todos os campos da nossa vida. Djalma, eu quero muito agradecer pela sua contribuição, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu espero que o pessoal de casa também, que está aí nos acompanhando, tenha gostado. E a gente espera mais vezes aqui no Conexão Unipam para a gente falar mais a respeito, né, da saúde mental e de tudo que envolve. Tá? Muito Sim, obrigada. sim. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade e aquilo que vocês precisarem, só entrar em contato que eu estou à disposição, inclusive da sociedade também, né, da sociedade patente da qual eu faço parte, e estou disponível, né? Vocês podem entrar em contato, talvez não comigo, mas como diversos profissionais aí de qualidade que a cidade disponibiliza. Procurem, gente, façam terapia, cuidem de vocês. O corpo precisa de ajuda, mas também a mente precisa também de um cuidado aí específico, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, mas continuem aí, porque já já eu volto com brincadeiras para vocês se divertirem com a criançada. Não sai daí!